Olá, pessoas. Entrei de novo. Estava conversando com o professor Guilherme. Vamos ver se nós conseguimos levar isso adiante, porque há 2 dias, até mesmo no YouTube, está tudo muito difícil. As lives estão atrasadas, estão atrasando, não conseguem fazer chamada, está bugando. Caso a gente não consiga fazer hoje, eu remarco, né? A gente vai fazer isso com calma, porque é muito importante o assunto que nós vamos trazer. Vamos ver. Então, professor Guilherme, está mostrando aqui que você está entrando como moderador. Talvez você precisaria tirar esse modo. Vamos ver, acho que agora foi. Ai, agora foi. Ah, a gente vai apertando os dedinhos e as coisas dão certo, não é, Guilherme? Simone, como é que tá aí? Eu tô bem enquadrado? Tá bem enquadrado. Estamos bem enquadrados. Depois dessa luta, mas tá vendo? A gente tem que ter calma, né? A gente sabe que isso é uma coisa que a gente precisa ir trabalhando e vendo esses botões aí, né? Desconfigurar uma coisa e entrar outra. Então, professor Guilherme, eu gostaria que você se apresentasse, que nós vamos Nossa, falar hoje. Nós sabemos que tem a física clássica e tem a física quântica. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse sobre o seu trabalho. perfeitamente. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer, né, estar aí com você nesse bate-papo, né, Simone? Fazia um tempo já que a gente não fazia isso, né? O pessoal não sabe que a gente, em festinhas infantis, a gente ia lá para fora, eu, você e o seu irmão, falar sobre ciência, história, e só a gente se suportava, não é mesmo, Guilherme? Exatamente. A gente falava um pouco de tudo, mas obviamente é por causa de uma afeição nossa, comum, pela ciência, por todas as áreas, eu acredito, da ciência em si, do conhecimento, né? E é importante a gente ter esse bate-bola justamente para compartilhar conhecimentos, entenderes, né? E, enfim, bom, enfim, deixa eu me apresentar. Meu nome é Guilherme, tá? Eu sou professor no Colégio Cruzeiro do Sul, né? Já sou professor desde 2009, para ser mais exato, né? Assim, então estou na área da educação desde essa época. Trabalhei em outras áreas também, que na verdade acredito que, por uma coincidência do destino, todas elas contribuíram para reforçar meu gosto pela área da educação, pela área da ciência, e enfim, né? Então, inclusive, estou vendo que tem alguns alunos meus aqui na live. Muitos alunos, professores, estou com saudade de vocês, sejam todos bem-vindos, isso é muito bacana. Legal, olha que legal. Enfim, eu sou professor, eu tenho uma pós-graduação na área da educação, né? Estou cursando outras pós-graduações atualmente. Sou mestre em tecnologia nuclear pelo IPEM, na USP, e eu iniciei o curso de doutorado até a metade. Na verdade, eu passei da metade e, por questões pessoais, acabei tendo que interromper. O curso era no Mackenzie, na área de ciências geoespaciais. Então, mais ou menos seguindo a Sim. linha do mestrado, né? E aí, bom, então é isso. Agora, falando um pouquinho sobre a física quântica, como você já antecipou, né, Simone? Existia ali, até meados de 1900, né? Um pouco mais, um pouco menos, a física clássica, né? A física Sim. newtoniana, a física, basicamente, que a gente estuda em nível de ensino médio e início de nível superior, que é aquela física que trata dos movimentos, trata da ondulatória, trata das ondas sonoras, inclusive, dentro da ondulatória, trata de forças, velocidade, tempo, aceleração, posição. Então, trabalha as questões de tempo e espaço dentro do contexto da física clássica. Porém, a Hum.
partir de meados de 1900, lá início do século XX, né, iniciou um novo campo de estudo que, na verdade, ele se iniciou porque alguém tropeçou nessa necessidade aí, dentro da área da ciência, que foi a necessidade de uma física diferente para explicar fenômenos que não conseguiam ser explicados dentro da visão da física clássica. Por exemplo, a própria concepção de matéria, né, Sim. ela envolve as ideias de átomos, íons, moléculas, que são estruturas minúsculas, né, já investigadas há um pouco antes de 1900, né, por alguns cientistas como Max Planck, como Niels Bohr, etc., até o próprio Albert Einstein, né, e perceberam que se adotassem as leis da física clássica para explicar determinados comportamentos da estrutura atômica, a física clássica previa situações, resultados absurdos. Como, por exemplo, nós, se fosse dentro dessa previsão da física clássica, nós deveríamos emitir luz. Nós deveríamos emitir luz. E na prática, não é bem assim. Então, essa é uma das diversas previsões, né, que a física clássica fazia dentro dessas estruturas minúsculas. Consequentemente, uma nova física teve que surgir aí no meio científico, que foi a física quântica, né? Iniciou-se, na verdade, com a mecânica quântica, né? Isso que eu andei pesquisando e vi, essa questão da mecânica quântica está ligada a fenômenos, mais talvez do que você possa ver. Quer dizer, eu vou falar até pelo pessoal que está seguindo, eu sei que tem seus alunos, mas também tem as pessoas que me assistem. Existem, às vezes, matérias que a gente não consegue ver, mas pelo fenômeno que está ocorrendo, nós sabemos que existe alguma matéria lá trabalhando, alguma coisa no sistema trabalhando. É mais ou menos isso? No meu modo leigo de entender? Não está muito fora não. O que na verdade acontece é o seguinte: a física quântica, então, ela entrou em ação, digamos, né, entrou no campo da ciência como ciência oficial, primeiro porque ela usa o rigor do método científico, né, da investigação científica, os avanços tecnológicos para se investigar estruturas cada vez menores. Então, na verdade, para que serve a física quântica? Vamos colocar assim, lá em meados de 1900, iniciou-se a mecânica quântica, né, o estudo da mecânica quântica, que está dentro da física quântica. Ela iniciou justamente para estudar estruturas minúsculas mesmo, assim, do nível, tamanho de átomos e partículas do átomo, né, aquelas partes menores que formam os átomos. Quer dizer, não dá para a gente ver, na verdade. Daí, o seu comentário vai fazer todo o sentido. Oi? Mas a gente não vê, mas a gente percebe pelo fenômeno que ocorre um funcionamento, uma propulsão. Perfeitamente. Ocorre o fenômeno, são vários fenômenos, né? Porque, na verdade, são fenômenos que estão ligados ao comportamento das pequenas partes do átomo. Olha, e se considerar que nós, em última instância, somos formados por essas pequenas partes, os átomos, então quer dizer, todo o nosso comportamento lá dentro, né, de cada átomo, ele tem o comportamento quântico. Inclusive, se a gente considerar dentro dessa ótica, essas pequenas partes que compõem o átomo e o próprio átomo, quando se movimentam em velocidades altíssimas, inimagináveis. Né? Então, é coisa que a gente não vê acontecer, né? Mas de fato acontecem, são comprovados. Além de outros fenômenos ainda um pouco mais esquisitos. E isso é que é pano para manga. Para, por exemplo, filmes e obras diversas de ficção científica. E aí surgem, né, determinadas áreas que podemos considerar algumas como paraciência, neociência, extraciência ou até mesmo pseudociência, que se utilizam do termo quântico, né, para... Sim, mas esse termo quântico, professor Guilherme, é isso que, assim, como eu também fiz doutorado em neurociência,
embora eu tenha aí toda uma carga de saber a questão das emoções, então é Freud, é Jung, são várias linhas, mas quando a gente estuda a neurociência, a gente percebe o quanto, né, a questão física, orgânica, ela tem um fator que influencia muito no comportamento, né? Então, a emoção, ela não é uma fumacinha, ela não é fluida, né? Então, não é uma coisa do além espiritual, né, de outra dimensão, não. Isso faz parte no complexo de um sistema interagindo, né? De estímulo, de resposta, de como o teu cérebro processa, do efeito da aprendizagem, das suas vivências, etc. Aí eu vejo, assim, que é o que me preocupa. Até com um pouco que eu sei. Aí vem assim, análise psicológica por meio de física quântica. Aí eu procuro isso, né? Vou lá no Google Acadêmico, na Birene, tudo. Não tem algo consistente com metodologia científica. E Jung e os arquétipos inconsciente coletivo. Eu volto a ler aquilo, em nenhum momento ele está falando em física quântica. A religião e a física quântica, os aspectos da mente e a física quântica. E assim, o pessoal vem de curso disso. As pessoas não são, não fez física, não fez nem neurociência, e as pessoas começam a comprar esses cursos. E essas pessoas são coaching. A gente sabe que o coaching hoje pode ser o administrador de empresa que fez o curso de coaching, o homem da padaria que resolveu de parar de fazer pão, fazer coaching. Uhum. E eu acho isso, assim, isso esbarra. Então, assim, até que ponto isso está ligado à ciência e até que ponto isso está, assim, ligado ao charlatanismo mesmo. Está usando a física quântica, entendeu? Para vender produto. Sim. Perfeito. É um questionamento mais do que válido, muito justo, na verdade, porque chega um ponto que começa a se tornar confuso entender o que é, de fato, um comportamento quântico, né? E o que está dentro da área da física quântica, né? Porque, por exemplo, nós temos a química quântica. Sim, né? No cérebro, total. Exatamente. Inclusive a neuroquímica do sistema nervoso, ele pode ser investigado do ponto de vista quântico, porque afinal, se nós considerarmos que os neurônios são transmissores de pulsos elétricos, vale lembrar que o elétron, como uma parte do átomo, tem um comportamento quântico, porque ele é uma partícula ali pequenininha, né? Dentro do domínio quântico. Perfeito. Então, só que na verdade, essa confusão, ela começa a surgir quando, por exemplo, algumas instituições ou algumas pessoas começam a adotar o conceito de quântico para toda e qualquer explicação, mas que de fato, às vezes, não tem ligação com a física quântica. Por exemplo, é muito comum se falar hoje, né, e inclusive se publicar algumas obras, mesmo no Google Acadêmico, sobre religiosidade, espiritualidade, terapias holísticas, né, terapias holísticas que tratam do conceito quântico. Inclusive, né, cheguei a ver aquele material sobre uma instituição que você tinha me mandado, que vendia o curso de física quântica, né, mas na verdade, quando você vai ver a ementa do curso, você não tem nenhuma como é para dizer, nenhuma disciplina, nenhum curso dentro dele que trata da física quântica de fato, que trata da estrutura do átomo, que trata dos fenômenos submicroscópicos. Então, quer dizer, ele vende um curso de física quântica, mas na verdade ele está tratando do lado espiritual, religioso, que ninguém condena, na verdade, pelo contrário. Somos seres naturalmente religiosos, espiritualizados, né? Temos essa concepção intuitiva, né, inata do ser. Correto? Por favor, me corrija se eu estiver errado, tá, Simone? Não, e você sabe, Guilherme, eu vejo isso, né, quando eu andei vendo isso e pesquisando a respeito disso, até teve uma psiquiatra que ela trouxe isso à baila e ainda começou a falar que a física quântica
ela não trabalha com tempo e espaço. Eu falei, gente, eu acho que então eu aprendi tudo errado, né? Tudo tem que ter, né, a matéria, o tempo, o espaço, né, e tudo isso. Mas talvez eu acho que tentaram se agarrar nisso, porque o ser humano ele tem uma frustração muito grande de não conseguir explicar alguns fenômenos da vida. Né? Então, tem gente que fala assim, mas por que eu tenho tanta empatia ou eu fico tão apaixonada por outra pessoa? A gente até pode explicar, quer dizer, tem toda uma questão aí, feromônio de olfato, de liberação de dopamina no cérebro. A gente até consegue, né, trabalhando com ciência, explicar essas coisas. Mas quando a gente pensa em espiritualidade, né, em outras coisas, em religiosidade, o homem sempre esteve à busca, né, de conseguir explicar isso. Né? Então, eu acredito que a física quântica, ela abriu meio que uma arena. Quem não conhece, né, por isso que eu trouxe você para isso, quem não conhece, né, as premissas básicas, etc., pegaram isso e jogaram isso para tudo o que, de uma forma muito frustrante, não consegue trazer explicação ao homem. Sim. É aí que a gente começa a necessidade, começa a enxergar a necessidade de definir, de fato, onde estão os limites de uma ciência e de uma paraciência. Correto? Sim. Por quê? Qual que é a diferença? Define isso para mim. Né? Assim, traga isso à baila. Né? Ciência e paraciência. Para as pessoas poderem entender. Por favor. Ciência é basicamente todo o processo que lida com a metodologia científica e o rigor decorrente disso. Como assim? Quer dizer, a ciência ela se baseia na observação, na investigação, na teorização e na comprovação de determinados fenômenos. Inclusive na comprovação de dados mensuráveis. Não mensuráveis. Porque a mensuração, ou seja, o processo de medir, né, ele está dentro do, digamos, ele é uma das etapas da observação. Então, por exemplo, se você observar a queda de um objeto em queda livre, jogado de uma altura tal, você pode, com determinados recursos, medir a aceleração e a velocidade, a força de impacto. São coisas mensuráveis, né? Desde que sejam mensuráveis, você pode não apenas comprovar determinadas teorias, observações, hipóteses, como também reproduzir o fenômeno. Então, a reprodutibilidade de uma forma descritiva, né? Isso acontece muito, assim, quando eu tenho que trazer um parecer psicológico, fazer um relatório, porque como eu falo de comportamento e emoção, isso fica, às vezes, difícil para o outro entender. Então, eu não posso falar assim, a criança parece estar irritada. O que é irritado para você, o que é irritado para mim? Então, eu preciso mensurar. A criança tem acesso de birra, a criança atira objetos, né? A criança tem um choro eminente, a criança está sempre opositora e reativa. Então, eu preciso descrever. Eu não posso trazer o conceito do meu, o que eu acho irritado. Né? Então, por isso que na ciência a gente precisa mensurar. Né? Não é Sim. um parecer pessoal, é um parecer observável. E como tal, qualquer área da ciência, qualquer área, e pelo menos algum ponto, essa área provavelmente vai fazer uso de números. Né? Inclusive na área da psicologia, né, se utilizam bases estatísticas para diversas situações. Né? Utiliza-se, quer dizer, uma das formas de mensuração, como na física, como na química, como na biologia, faz uso do ferramental matemático. Né? Principalmente porque isso é uma das formas de observação, mensuração. Perfeito. Só que não é a única. Os números não são a única forma de mensuração. Existem, obviamente, outras formas que não fazem uso da matemática, mas ainda, se são observáveis, são mensuráveis, são reprodutíveis, né? São, portanto, fenômenos baseados em hipóteses, teorias comprovadas, leis, né, comprovadas,
mais de uma vez, são comprovações recorrentes que se tornam uma lei dentro da área da ciência. Quer dizer, então qualquer área da ciência, desde que se utilize o método científico rigoroso, né, com o rigor que deve ser, é considerado ciência. O que as pessoas, né, é interessante as pessoas saberem, é assim, o brasileiro, ele não faz uma pesquisa diferente da pessoa dos Estados Unidos, da China. Existem padrões ouro, né, que todos usam as mesmas ferramentas de testagens, de procedimentos, justamente até para fazer dados, cruzar dados e fazer, né, comparações, né, de o experimento que fizeram na China com o experimento que eu fiz aqui. Então, a gente precisa usar as mesmas ferramentas para a gente poder cruzar esses dados. Então, não é a revelia, né? Existe todo um procedimento, um protocolo a ser usado em qualquer área da ciência. Sim, perfeito, perfeito. Nesse contexto, o que viria a ser, então, uma paraciência? Uma paraciência vem a ser uma área investigada, né, por qualquer pessoa curiosa com aquele conhecimento, aqueles fenômenos, só que é uma área que não se consegue utilizar do método científico conhecido por nós, né, e, portanto, não envolve o mesmo rigor que o método científico. Um exemplo para a gente ter uma comparação é, por exemplo, espiritualidade e religião, psiquismo, né? São áreas consideradas como paraciência, porque, por enquanto, pelo menos dentro do conhecimento e dos limites humanos, não conseguimos utilizar o método científico convencional, né? O método científico formal, dentro dos padrões conhecidos, para se investigar determinados fenômenos. E, na verdade, se utilizarmos o método científico, não observaremos determinados fenômenos que são esperados dentro dessas áreas. Isso é paraciência, né? Só que, muito cuidado, né? A gente precisa tomar muito cuidado com os conceitos, né? Paraciência não é considerado pseudociência. Aí surge um novo termo, vamos esclarecer. O que seria pseudociência? Surgiu um novo termo, a pseudociência. Perfeito. O que seria pseudociência? É qualquer área que também é investigada, é verificada, só que ela caminha no sentido contrário da ciência. Quer dizer, ela não só não utiliza o rigor do método científico, como, na verdade, em determinados pontos, desvirtua o próprio método científico. Por exemplo, é o caso que hoje nós temos até bastante difundido no mundo todo, não só no Brasil, do terraplanismo, né? E esse é um conceito que digamos, é considerado bastante polêmico, porque existem aí embates entre os cientistas e os pseudocientistas, né? E, no entanto... Os pseudocientistas trazem até fórmula. Trazem fórmula. Eles conseguem. Pois é, só que um detalhe que é possível observar é o seguinte: a ciência, em se utilizando do método científico, que é reprodutível, observável, mensurável, né, difere da pseudociência porque as hipóteses, absolutamente nenhuma hipótese dentro da pseudociência pode de fato ser comprovada por senso lógico, por medição correta. Quer dizer, ela é uma pseudociência porque não é uma ciência, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, acha muito interessante ver, puxa, eu vou ver o meu horóscopo hoje. Só que até agora não temos nenhuma evidência comprovada do funcionamento com relação ao alinhamento dos astros sobre o comportamento humano, né? Portanto, é considerado uma pseudociência, né? Sim, nós temos essa capacidade, né? Eu brinco para assim, é um papo delirante filosófico de botequim, né? Então a gente pode pensar tudo, né? E o homem sempre tem essa expansão de pensamento, e muitas hipóteses vieram de ideias, mas todas essas ideias elas se transformaram em experimentos, né? E viu-se todo o resultado desse experimento corroboravam com a ideia que a pessoa tinha lançado. E eu vejo que nessas pseudociências as pessoas ficam numa filosofança,
né, tentando explicar fenômenos. Não, e eu fico muito preocupada com isso, porque todo mundo fica utilizando isso. Né? Então todo mundo fala assim, mas Simone, não tem física quântica na neurociência? Eu falo, lógico que tem. Mas todos os fenômenos são mensuráveis e são comprovados cientificamente. Né? Não adianta eu explicar o que é Deus, o que é espiritualidade, e também tem muitas palavras de senso comum. Né? Então, uma palavra que eu não gosto muito é a palavra intuição. Porque, para mim, intuição é percepção. Então, o cérebro, né, você tem aí uma vida de aprendizagem, e o teu cérebro, ele vai decodificando contextos sociais. Então, por exemplo, se eu entro num lugar, numa festa, a hora que eu entro, eu faço uma leitura de contexto. Meu cérebro já pega e faz uma leitura de contexto. Existem alguns dados que ele já tem na memória, como aprendizagem, de que talvez essa configuração vai ocorrer uma briga. Mas isso porque ele já tem gravado. Então eu chego nesse lugar, eu entro e falo assim, nossa, aqui está meio estranho, tem aquele grupo, eu acho que aqui vai acontecer alguma coisa, é melhor eu ir embora. Aí eu pego e vou embora. E fico sabendo que aconteceu uma briga, aconteceu alguma coisa. Aí eu falo assim, tá vendo? Eu tive a intuição, como se fosse uma coisa paranormal e fluida. Não, foi o teu cérebro que leu. Só que não se torna consciente porque ele é tão rápido, porque ele tem tantas memórias vividas, que ele configurou que aquele tipo de esquema, de conjunto, né, de configuração, aquilo implica em alguma coisa. Isso mexe aí com o teu instinto de sobrevivência até. Né? Então, eu não gosto da palavra intuição. As pessoas, elas não conseguem atribuir o quanto que o cérebro ele consegue decodificar uma série de coisas nas inter-relações sociais e nos contextos. Sim. Simone, eu não sei o que houve. O seu vídeo travou aqui, mas eu estou te escutando. Você consegue me escutar bem? Estou te escutando. O que eu estou falando é que eu prefiro usar a questão da percepção, né? Assim, não, eu percebi que, do que eu intuí. A gente não pode subestimar o nosso cérebro. Né? Não vem nada do aquém, do além, do paranormal. Não, o teu cérebro é muito esperto. Então, pelas suas vivências, ele entra no lugar, ele faz leitura de contexto, ele já te dá um recado se você tem que ir, se você tem que recuar, se você tem que sair desse lugar. Né? Então, as pessoas, às vezes, não têm acesso, né, a todo esse funcionamento e aí ficam colocando que isso é física quântica. Eu falei, gente, não, a física quântica está lá dentro do cérebro, mas assim, isso é cérebro, isso não é nada fluido, ou nada paranormal, uma pseudociência. Sim. E aí, a gente começa também a verificar algumas coisas, como, por exemplo, a distonia entre o que é de fato a física quântica, desde a sua natureza lá no início do século XX, até o que nós conhecemos agora, inclusive, essa distonia da física quântica formal com o conceito quântico hoje utilizado, como você mencionou, levianamente. Tá? Porque hoje é um fenômeno que não pode ser explicado dentro da ciência comum, é comum também ser considerado como um fenômeno quântico. Só que isso é um erro grave. Isso é um erro grave, na verdade. E isso decorre de uma falta de conhecimento da própria física quântica e da mecânica quântica. Por exemplo, como é que você vai tratar as questões religiosas dentro da mecânica quântica? De fato, é aparentemente impossível, pelo menos dentro dos limites do conhecimento que nós temos hoje na ciência. Sim. Então não dá. Sim. Né? Então existe essa distonia entre a física quântica formal e o que é considerado quântico por não ser possível de explicar das formas convencionais. Né? Por outro lado, e aí que a coisa começa a tomar um pouco mais de corpo, né? Alguns cientistas,
alguns cientistas hoje no mundo, mesmo cientistas como, por exemplo, de renome internacional, tal como Amit Goswami, né, vou citar aqui ele é um físico nuclear, quântico, ele trata de toda essa parte, ele é um físico, ele é um cientista, né? E, no entanto, ele tem algumas publicações, algumas obras, livros inclusive, que trata da questão espiritual, mas não no contexto religioso, e sim tratando de uma espécie de semimatéria, né? Semimatéria do próprio ser, que estaria dentro, ligado ao nosso ser material, etc. Conclusão. São hipóteses ainda não comprovadas. Sempre ligado a uma matéria causando um fenômeno, e nada fluido, paranormal, inexistente, fumacinha. Perfeito. Perfeito. Então, alguns cientistas, inclusive, como o Amit Goswami, que não é brasileiro, não lembro até da nacionalidade dele, mas tem, inclusive, cientistas brasileiros de alto nível, tá? Trabalhando dentro dessa questão. Mas muito cuidado. Não significa que são cientistas que traçam essa ponte da física quântica com o conceito de quântico levianamente usado. Não, não é isso. Tá. O que acontece é que eles trabalham teorias, hipóteses, inclusive situações mensuráveis, dentro da área de subpartículas, antipartículas, semimatéria. Então, quer dizer, a ciência está caminhando para conhecer novos tipos, né, de matéria. Como, por exemplo, hoje nós temos, não só de matéria como energia, hoje nós temos o conhecimento sobre a matéria escura, que preenche alguns espaços entre os astros, né? A ideia de energia escura, ambos estão envolvidos nos processos físicos que lidam com, por exemplo, o funcionamento de um buraco negro, né? Você citou um buraco negro, né? Então, quer dizer, existe aí tudo isso, né? Fenômenos quânticos ligados também à relatividade que lida com espaço e tempo. Quer dizer... Com espaço e tempo. Mas tem gente que quer tirar, traz a física quântica, que dentro da física quântica não existe a questão do espaço-tempo. Eu falo, gente, isso é impossível. Porque até dentro dos fenômenos psicológicos, né, dentro de um organismo, né, tudo tem a questão do espaço e tempo, né, para aquilo se desenvolver, para ocorrer um fenômeno. E eu falo assim, gente, como que vocês trazem assim? Não, porque veja, dentro da física quântica, a questão da empatia, né, do não sei o que lá, não tem espaço-tempo. Eu falei assim, gente, não existe física sem espaço e tempo. Exatamente, exatamente. E, na verdade, pode ocorrer, não existe de fato, não existe. Não existe física sem espaço e tempo. No entanto, são dimensões interligadas que podem sofrer distorções dependendo do fenômeno, mas isso também é previsível e mensurável. Dá para calcular. Com certeza. Não pode ser filosófico. Não pode ser. Não, de forma alguma. Na verdade, os fenômenos podem ser descritos matematicamente. Com certeza. Com certeza. Ou seja, são previsíveis, são mensuráveis, são reprodutíveis, seguem todo o padrão do rigor científico. Né? É diferente, então, por exemplo, esses fenômenos astronômicos, dos fenômenos, entre aspas, os fenômenos astrológicos. Né? Aqueles ligados ao horóscopo. E aí que entra, por exemplo, uma citação minha que de vez em quando eu deixo escapar numa aula para quebrar o gelo. Por exemplo, eu sou canceriano, como tal, o meu signo não acredita em horóscopo. Quer dizer... Então, na verdade... E agora? Pois é. Então, assim... É divertido, porém não é uma área da ciência, né? Astronomia é. Astronomia, os fenômenos astrofísicos, a cosmoquímica, são áreas da ciência. Tá? Pode ser comprovado, observado e medido dentro do rigor científico. E todos eles envolvem, inclusive, o conhecimento... Envolvem não, necessitam do conhecimento da física quântica, né? Do comportamento quântico das partículas, da matéria em si. E da não matéria, porque nós vamos considerar também que, por exemplo, formas de energia como calor, luz, ultravioleta, infravermelho, etc., ondas de rádio,
também têm comportamento quântico, porque são partículas desprovidas de massa, viajam na velocidade da luz, Sim, mas também sim. são possíveis de detectar, medir, calcular, etc, etc. Né? Tem Sim, comportamento e quântico. o que acontece também por volta, né, dos neurônios e dos neurotransmissores, que as pessoas veem aqueles fiozinhos todos interligados e como se tivesse uma área sem nada, vazia, né? E o quanto que não, né? Você não precisa ter matéria, mas existe todo um fenômeno de propulsão, né, das áreas neuronais, e que estão extremamente implicadas com as sinapses, mas assim, a gente vê o fenômeno acontecer, embora a gente não veja a matéria. Né? Então, se a gente Sim, vê o fenômeno, isso também é um dado mensurável. Isso não é sim, sei lá, um acontecimento, uma ilusão, uma elucubração. perfeito. Porque, na verdade, os fenômenos quânticos não estão só ligados à matéria, mas estão intimamente ligados com a energia também. Porque, afinal, se somos matérias, temos frequente e constante influência da energia. Então, tanto a energia influencia a matéria, quanto a matéria influencia a energia. E essa troca é necessária para a vida se desenrolar, Sim, né? Para a vida se desenvolver. Nós somos seres, por exemplo, que o nosso organismo, o nosso aparato biológico emite calor, produz energia na forma de calor. Produz como? Transformando a energia química dos processos metabólicos em calor. Então, produzimos energia a partir de uma outra forma de energia. Nós transformamos. Essa transformação, né, da energia se dá pelo meio material, é a matéria que transforma a energia, como também é a energia que pode transformar a matéria. Né? Por quê? Porque, claro. afinal, alguns processos energéticos causam as transformações que são naturais e, obviamente, em situações específicas, algumas transformações que não são naturais, como, por exemplo, exposição excessiva à radiação, né? Tá. Exposição à luz ultravioleta do sol, que queima a Isso. pele, né? Assim, embora seja comum, né, isso não, entre aspas, não deveria acontecer, deveríamos evitar, né, esse tipo de situação. Mas perceba, é uma forma de energia ultravioleta proveniente do Sol, né, proveniente do espaço, né, que vem do Sol principalmente, e nos afeta, transformando a matéria. Quer dizer, essa interação também está relacionada a fenômenos quânticos. Né? Sim. Agora, acho importante, inclusive, Simone, considerar outra coisa a mais. Né? Tá. Essas obras que a gente eventualmente se depara, ou esses cursos que pregam que estão ensinando física quântica, mas de fato mesmo não é a ciência formal, né? É o tal do uso leviano do conceito. Cabe notar que, na verdade, essa mesma discussão por essas mesmas pessoas, né, instituições, etc., não se utilizam das bases da física quântica que envolvem Isso. os cálculos, as equações, os gráficos, medições. Perfeito. É interessante que eles adotam determinadas palavras, eles puxam determinadas palavras da física quântica para, digamos, embasar os seus próprios princípios não científicos. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Tá. A ideia de que não pode ser refutado nem comprovado, na verdade, a ideia de que todos nós somos seres espirituais e conectados de uma forma numa rede universal. Não dá para refutar Tá. e também não dá para comprovar ainda. Mas quer dizer, Sim. da onde surgiu esse princípio? Por que que isso é colocado nessas discussões como um princípio quântico? Porque a mecânica quântica, a física quântica, coloca que existe uma interligação entre as partículas, né, de um determinado meio, do espaço, né, existe uma ligação entre elas e, portanto, uma interação que envolve também processos energéticos. Perfeito. Só que é muito enviesado, Vai é muito nisso. tendencioso, não é? É muito tendencioso pegar um fragmento da teoria toda, da física quântica, e aplicar de uma forma digamos, transformar o princípio justamente para embasar uma coisa que não pode ser observada, que não pode ser medida, não pode ser
comprovada. Sim, é aí que está o grande problema, né? Então, é por isso que eu vi esses cursos, né? Por exemplo, do Carl Jung, que fala dos arquétipos, do inconsciente coletivo, de uma série de coisas que é muito interessante, que faz você pensar, você às vezes até vê isso, mas assim, não tem como você comprovar isso com física quântica, falar que Jung é física quântica. Então, eu vejo uma deturpação muito grande da física quântica. Tudo que você não consegue explicar, eles trazem que a física quântica explica isso. E eu vejo um monte de curso aí sendo vendido, e as pessoas comprando, e as pessoas acreditando. Eu acho isso extremamente, assim, não só, além de leviano, é uma coisa perigosa, porque não é nem um físico que está dando esse curso. Entendeu? Uma pessoa formada em coaching, ou até uma psicóloga neurocientista como eu, que jamais eu consegui dar uma aula de física, a não ser deslocamento e trajetória. Mas já é bastante coisa, olha lá. Isso se utiliza na quântica também, mas por outros meios. Acho importante considerar, Simone, o seguinte também. Para se dar um curso de física quântica, né, é necessário um nível de exigência alto. Por quê? Porque para entender a física quântica é necessário também uma compreensão mais avançada de cálculo. Sim. Porque, afinal, Sim. as bases da física quântica, como a gente não pode observar, visualizar com os olhos, somente por equipamentos super tecnológicos, quer dizer, quando a gente não consegue observar com os olhos, a gente só consegue, digamos, conduzir, né, a investigação dos fenômenos quânticos, não só por equipamentos super tecnológicos, mas pelo ferramental matemático. E isso envolve uma exigência muito alta de conhecimento em cálculo. Quer dizer, e de conhecimento também de toda essa dinâmica. Né? Ela é mais difícil de compreender, ela é mais complexa. Então, isso precisa de muito estudo para você associar a física quântica a qualquer outra coisa. Exatamente. E essa associação que é muito perigosa, né? Porque, afinal, confunde e chega, na verdade, a iludir determinadas pessoas. Fala, nossa, estou fazendo um curso de física quântica, mas eventualmente me esbarra num único número. E, na verdade, a física quântica é fortemente apoiada no cálculo. Né? Exatamente. Então, é estranho a gente ver o anúncio de um curso desse sem uma equação, sem um cálculo, sem gráficos. Quer dizer, o ferramental matemático aí foi para o ralo, né? Foi pro ralo, mas mesmo assim, eu cheguei a ver, às vezes, alguma exclamação, né, porque eles colocam aí, né, uma introdução para você fazer o curso. E quando a pessoa fala, você percebe que ela traz uma coisa romântica a respeito da física quântica, e não uma coisa científica. Ela não vai estar lá trazendo para você dados para você trabalhar em cima disso. Então, tem PNL e física quântica. Né? Então, tem um monte de... Assim, PNL, eu lembro, até eu brinco, que eu me formei em 1832, mas eu me formei na década de 80, e foi quando começou a surgir a PNL. Né? E eu vejo, né, isso foi se estruturando, olha, há quantos anos? Há mais de 35 anos, e eu vejo o quanto também todo mundo pega, né, a programação neurolinguística e utiliza isso de uma forma floreada, mágica, coaching, etc. Né? Então, tem muito... Eu fiquei assim, abismada de um mês para cá, quantos... Como eu gosto de fazer cursos, como eu gosto de... Né, eu sou interessada em algumas coisas... Quantos cursos chegaram para mim de física quântica que eu olhava a introdução e falava assim, gente, isso é um delírio. De fato. Inclusive, Simone, quando você me convidou a participar dessa live, eu cheguei a rever algumas obras que eu já tinha esbarrado em algum ponto,
fui atrás de outras, inclusive, que eu sabia, né, onde eu sabia chegar, né, algumas obras que eu já tinha visto também. Isso me fez, inclusive, ver novamente alguns princípios pregados por esse nível de discussão, né, do uso inadequado do conceito de física quântica, né? A discussão é a seguinte, né? Existe ali um todo universal chamado universo quântico, né? Rede cósmica, rede quântica ou células quânticas. Quer dizer, existe um excessivo uso inadequado, né, do conceito quântico, aliás, da palavra, não do conceito, da palavra quântica, que é dissociada do conceito original mesmo. Científico, então, da ciência. Perfeito. Exato. Aí que entra, como você mencionou, uma deturpação das ideias formalmente colocadas para discussões que, de fato, não têm associação com o conceito original. Não tem associação com o universo, de fato, da física quântica. O universo da física quântica, ele é minúsculo, né? Ele está no domínio da em todas as áreas, né, Guilherme? Mesmo na minha área, isso é psicológico. A pessoa está com cálculo renal, isso é psicológico. Poxa, né? Então, existe o uso da palavra, né, de senso comum. Mas não pode se levar. Então, assim, para a gente conversar no dia a dia, no bate-papo, né? A gente pode até usar, né? Isso é psicológico, acho que isso é da cabeça dele, né? Agora, você não pode dar um curso embasado, né, numa coisa de senso comum. Sim, perfeitamente. Eu assino embaixo, Simone, disse tudo. Porque, afinal, se a gente fizer um agregado, né, um curso baseado em conhecimentos, mesmo que fragmentados, perfeito, você está unindo conhecimentos, né, bases sólidas, para você fornecer um curso, ok. Mas, baseado no senso comum, e inclusive incluindo termos que não condizem, de fato, com o que vai ser discutido no tal do curso, isso deveria pelo menos configurar um crime, né? Porque é charlatanismo. Com certeza. Eu acho que aí chegamos ao ponto. E também a questão, por que se chama física quântica? Vamos, então, trazer o conceito do quântico para não trazer o quântico de quantidade do senso comum. Sim, vamos lá. O quântico, na verdade, a palavra quântico ela provém originalmente de uma associação com a palavra quantidade. Tá? Por que isso acontece? Justamente devido a uma interação entre energia, formas de energia, como calor, radiação eletromagnética, várias formas de radiação eletromagnética, calor, luz, rádio, infravermelho, ultravioleta, radiação eletromagnética, como luz. Existe uma interação dessas formas de energia com a matéria. E isso se dá pelas pequenas partículas dentro do átomo, principalmente os elétrons. Tá? Acontece que, nessa interação, essas pequenas partes do átomo absorvem e emitem. Ou seja, elas capturam e disparam energia constantemente. Na verdade, esse é o fenômeno que explica por que nós enxergamos cores. Porque existem as cores. Claro. Tá? E acontece que essa energia emitida ou essa energia absorvida por essas pequenas partes no átomo, né, vamos colocar a grosso modo, absorvidas e emitidas pelo átomo, tem quantidades fixas, tem quantidades precisas, exatas. Exato. Inclusive, justamente essas quantidades exatas de energia emitidas pelos átomos que os nossos olhos traduzem como cores. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que dentro do que nós chamamos de espectro eletromagnético, a cor vermelha tem os seus fótons de luz com menos energia, tem uma energia precisa ali, com menos energia que os fótons do ultravioleta, perdão, da cor violeta. Então, quer dizer, a cor vermelha carrega menos energia do que a cor violeta.
E essa quantidade de energia é mensurável. É mensurável. Ok. Então, quer dizer, são quantidades precisas, absorvidas e emitidas, e, portanto, nós chamamos isso de fenômenos quânticos. Só que isso também, obviamente, no começo, tinha mais ou menos essa conotação, tanto que Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel por esse tipo de interação, por descobrir esse tipo de interação, que foi a descoberta do efeito fotoelétrico. Ele ganhou o Nobel por causa disso. E o engraçado é isso. Muita gente acredita. Olha, Albert Einstein ganhou o Nobel por causa da teoria da relatividade. E não foi. É dele também, mas ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, tá? Que justamente trata dessa interação quântica entre energia e matéria, né? Interessante é isso. Aí agora você começa a se perguntar, poxa, mas Albert Einstein não ganhou o Nobel por causa da relatividade? Não, não ganhou. Não ganhou. Então isso é um pouco triste. Mas acontece que a origem do termo quântico provém justamente dessas pequenas quantidades de energia, né, envolvidas na absorção e emissão por átomos. Sim. Exatamente. Okay? Então é isso que precisa ficar assim bem claro, né, para as pessoas, de Sim. não utilizarem, né? E assim isso ocorre, né? A gente precisa o tempo inteiro estar deixando claro, desmistificando. Isso também ocorre com a psicologia, né? Tá o CRM aí caindo em cima de coachings, não coachings de motivação, tudo, mas assim, de fazer tratamento terapêutico sem embasamento teórico nenhum, não coletando o resultado disso, então tem um abandono e não tem um estudo até, né, de casos ou longitudinal, e as pessoas precisam sempre ficarem muito despertas em relação, né, ao curso, ao tratamento, né, ao que alguém está propondo para você, né, e entender o quanto que a pessoa está usando aquilo, aquela palavra, seja psique, seja física quântica ou qualquer outra terminologia, de uma forma de senso comum, né, ou se ele está oferecendo um curso científico com embasamento, metodologia, que vai trazer um resultado, porque isso já foi experimentado e já foi comprovado que isso traz um resultado, né? Porque é tudo muito... além de ser sensível, é muito importante a gente pensar em qualquer forma de tratamento, de curso que a gente vai entrar, o quanto que a gente precisa entender um pouco sobre aquilo e, assim, aonde nós estamos entrando. E eu vejo pessoas gastando muito dinheiro, né, com essas pseudociências e não procurando, talvez, um físico, não procurando, talvez, um médico, não procurando, talvez, um químico, né, e trabalhando em cima de, assim, de concepções nada científicas, mas que, como se diz, parece que falam aquilo o que ele queria ouvir. Exatamente. E, na verdade, acho que o chamariz é esse, né? O chamariz é exatamente induzir a pessoa, talvez, devido às questões pessoais que ela traz, Sim. a comprar cursos desses por se identificar com uma situação que o curso anuncia como sendo a solução, talvez, né? Entra aí novamente o charlatanismo, né? É enganação. É enganação. É perigoso isso. É perigoso. E leviano. Poxa, Guilherme, foi um prazer muito grande. Você contribuiu bastante. Né? Adorei a sua live, vi aqui um monte de alunos aqui entrando, falando com você, que nem deu tempo aqui de eu falar sobre todos, mas eu vou deixar gravado aqui no Insta, também transformo em vídeo e vou colocar no YouTube. E vamos, né, transformar nossos papos aí de buffet infantil lá na rua em mais lives que possam interessar para muitos. E a gente gosta muito desse papo, não é, Guilherme? Com certeza, com certeza. Bom, a gente vai ter mais momentos assim, não vai? Com certeza, com certeza. Eu vou te chamar, Guilherme.
Peraí, explique isso aqui direito. Tá bom, querido? Então, não só em encontros então, muito obrigada. Um beijo a todos os seus alunos que entraram aqui de uma forma muito afetiva, também os meus seguidores. Um beijo para vocês e até mais. Tá bom, querido? Obrigado, Simone. Foi um prazer. Obrigado a todos que participaram. O prazer foi meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.